Marido largou esposa grávida em uma fazenda caindo aos pedaços. Anos depois, ele se lamentou profundamente. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de qual cidade você está assistindo. Maria varria a varanda da casa velha, o cabo da vassoura áspero contra as mãos calejadas. O sol do meio-dia queimava o telhado torto e o calor fazia o ar tremular sobre a terra seca da fazenda. Num canto, perto da porta, um gato magro de pelo ralo e orelha rasgada miava baixo, quase um sussurro. Ela o encontrara naquela manhã, encolhido na lama ao lado do galinheiro, os olhos opacos de fome. Não teve coração para deixá-lo morrer ali. Então o trouxe para dentro, mesmo sem ter muito a oferecer. Enquanto varria, tentando afastar a poeira que parecia eterna, ouviu um som agudo vindo da cozinha. O celular de João vibrando contra a mesa de madeira. Estranhou. João raramente deixava o aparelho por aí. Com o coração apertado por um pressentimento que não sabia explicar, Maria largou a vassoura e foi até a mesa. O visor estava aceso e uma mensagem apareceu. Amor, mal posso esperar para te ver hoje à noite. O dinheiro tá quase todo pronto, né? O sangue gelou nas veias dela. Com os dedos trêmulos desbloqueou o celular. A senha era o aniversário deles, algo que agora parecia uma ironia cruel. E abriu a conversa. As mensagens se desenrolaram como um pesadelo. Vendi o carro mês passado. Disse para ela que era por causa das dívidas. A moto foi ontem e o apartamento na cidade tá no corretor. Logo a gente foge dessa vida, meu bem. Maria leu e releu, o peito apertado como se uma mão invisível o esmagasse. João estava traindo. Não só isso. Ele vinha vendendo tudo que tinham. O carro que usavam para ir ao mercado, a moto que ele dizia amar, o apartamento na cidade que compraram com anos de sacrifício, e mentindo para ela. Dizia que as finanças estavam ruins, que precisavam se desfazer das coisas para respirar um pouco, mas o dinheiro não estava indo para quitar dívidas ou ajudar na fazenda. Estava guardado para ele fugir com outra mulher. O ronco do motor do caminhão velho subiu pela estrada de terra, arrancando-a do torpor. João estacionou com um solavanco, as botas chutando poeira ao saltar da cabine. Maria, que diabos você está fazendo com meu celular? Gritou, o rosto vermelho de raiva, ao vê-la com o aparelho na mão. Quem é ela, João? A voz de Maria saiu fraca, mas carregada de dor. Ela ergueu o celular, a tela ainda acesa com as mensagens. Você vendeu tudo? O carro, a moto, o apartamento para fugir com essa mulher? Ele parou por um instante, os olhos estreitos, como se calculasse o que dizer. Então riu, um som seco, cruel, que cortou o ar quente. Você descobriu, né? Pois é, Maria, eu cansei dessa vida. Cansei de você, dessa fazenda caindo aos pedaços, desse teu jeito de quem aceita tudo calada. Achei uma mulher de verdade, alguém que me dá o que eu mereço. E sim, vendi tudo. O dinheiro tá guardado para minha nova vida. Maria deu um passo atrás, sentindo o chão oscilar sob os pés. Mas você disse que estava difícil, que a gente precisava vender para sobreviver. Você mentiu para mim esse tempo todo? Claro que menti. Ele cuspiu no chão, o desprezo escorrendo em cada palavra. Eu não ia te contar que estava juntando para ir embora, né? O carro foi primeiro, disse que era para as contas. A moto, semana passada, falei que era para o conserto da cerca. O apartamento já está quase vendido. O corretor me liga amanhã para fechar. Você nunca desconfiou, Maria. Sempre acreditou em tudo. E eu? E nosso filho? Ela tocou a barriga de 7 meses, as lágrimas já escorrendo quentes pelo rosto. Você vai me deixar aqui sem nada? João avançou, o dedo em riste quase tocando o nariz dela. Você fica com essa fazenda podre e esse gato sarnento que você insiste em cuidar. Eu levo o que importa. O dinheiro, a liberdade. Isso aqui é o fim da linha para você. Eu vou para a cidade, viver como homem de verdade. João, por favor, Maria implorou, a voz engasgada. Eu não tenho nem comida direito, como eu vou sobreviver? Se vira, ele retrucou, frio. Subiu no caminhão, deu partida e arrancou, a poeira subindo em nuvens que engoliram a estrada. O som do motor foi sumindo, deixando só o silêncio pesado e o miado fraco do gato. Maria ficou ali, o celular caindo das mãos trêmulas. Olhou ao redor. A casa com paredes rachadas, o telhado que pingava na chuva, o quintal de terra dura. Tudo o que restava era aquilo e o gato,
que agora se arrastava até ela, miando como se sentisse a mesma solidão. Ela desabou de joelhos, o choro vindo em ondas que rasgavam o peito. E agora, meu Deus, o que eu faço? As lágrimas molhavam a terra seca, formando pequenas poças escuras. A noite caiu fria, o vento assobiando pelos buracos das janelas. Maria acendeu um toco de vela, a chama tremendo como ela. Sentou no chão, o gato ao lado, a barriga roncando de fome. No armário, só um punhado de milho mofado. Amanhã eu vejo, sussurrou, mais para si mesma que para o animal. Pegou um pano velho e limpou a orelha rasgada do gato, os dedos gentis apesar do desespero. Você também tá perdido, né? Se eu te salvo, quem me salva? Deitou no colchão furado, o gato se aninhando contra ela, um calor pequeno contra o frio que a envolvia. Fechou os olhos e as imagens vieram. João na cidade, rindo com outra, gastando o dinheiro que era deles. A raiva queimou no peito, mas algo mais nasceu ali. Um fio de teimosia quieto e firme. O sol raiou fraco, cinzento. Maria levantou, o gato miando atrás, enquanto ela fuçava o quintal. Achou uma enxada enferrujada e um saquinho de sementes velhas atrás do galinheiro. Não sei plantar, disse para o gato, que piscou os olhos amarelados. Mas ou a gente tenta, ou morre de fome. Cravou a enxada na terra dura, o suor pingando no rosto. Cada golpe era um grito mudo contra João, contra o abandono. O gato miou como se aprovasse, e ela sorriu, o primeiro sorriso em horas. Então ela percebeu que na verdade era uma gata. Você precisa de um nome. Que tal, Lua? Porque hoje a gente começa a brilhar, mesmo que seja pouco. O sol subiu lento, e Maria cavava, a barriga pesada, o coração batendo forte. Não sabia como, mas algo dentro dela dizia que aquela fazenda em ruínas ia ser o começo de tudo. João podia ter levado os bens, o dinheiro, a vida que ela conhecia, mas ela ia ficar. E de algum jeito ia vencer. O céu escureceu rápido naquela tarde, as nuvens pesadas rolando sobre a fazenda como um aviso. Maria cavava a terra com a enxada enferrujada, o cabo áspero machucando as mãos já calejadas. O suor escorria pelo rosto, misturando-se à poeira que grudava na pele. A barriga de 7 meses pesava, forçando-a a parar a cada poucos minutos para respirar. Ao seu lado, Lua, a gata magra de pelo ralo e orelha rasgada, miava baixinho, deitada num pedaço de sombra. Maria observava com um canto de olho. A bichinha parecia mais viva desde que ela limpou sua orelha e dividiu com ela o pouco milho mofado que achou no armário. Você tá me olhando como se eu soubesse o que tô fazendo, Lua, disse Maria, cravando a enxada mais uma vez. A terra era dura, cheia de pedras, mas ela conseguira abrir um pequeno canteiro. As sementes velhas que encontrara atrás do galinheiro estavam espalhadas ali, cobertas com uma camada fina de solo. Não sabia se iam brotar. O saquinho estava rasgado, as sementes pareciam secas, mas era tudo o que tinha. Se isso não der certo, a gente vai passar fome juntas, hein? Um trovão ribombou ao longe, fazendo Lua levantar as orelhas. Maria parou, apoiando-se na enxada e olhou para o céu. Droga, murmurou. Não tinha como saber se a chuva ia ajudar ou destruir o que ela acabara de plantar. Não entendia de lavoura, nunca precisou. João sempre cuidava disso. Ou pelo menos fingia que sim, antes de largar tudo para trás. Agora, sozinha, ela sentia o peso da ignorância como um soco no estômago. Correu para dentro da casa, o vento já levantando poeira e sacudindo as telhas soltas. Lua entrou atrás, mancando ligeiro, e se encolheu num canto perto do colchão furado. Maria pegou um balde velho e colocou sob o maior buraco do telhado. Sabia que ia pingar assim que a chuva caísse. Sentou no chão, o coração acelerado, e olhou para as paredes rachadas, para o teto torto, para o vazio que João deixara. O celular dele ainda estava sobre a mesa, a bateria quase zerada, mas ela não tocou. Já sabia demais. As mensagens, a traição, o plano dele de vender tudo e fugir com a amante. O que mais podia descobrir que doesse tanto? A chuva veio com força, um barulho ensurdecedor contra o telhado. A água escorreu pelos buracos, pingando no balde e em outros cantos onde ela não tinha como conter. Maria puxou Lua para o colo, sentindo o calor magro da gata contra o peito. A gente vai dar um jeito, tá? Sussurrou, mais para se convencer do que para consolar a bichinha.
A gata ronronou, um som fraco mas firme, e Maria fechou os olhos, tentando ignorar o frio que subia pelos pés descalços. Quando a tempestade acalmou, já era noite. Maria saiu para ver o estrago, a lama grudando nas pernas. O canteiro estava alagado, as sementes expostas, levadas pela enxurrada. Não acredito! Ela caiu de joelhos, as mãos na terra molhada, o desespero subindo pela garganta. Era tudo que eu tinha, Lua, gritou, a voz quebrando. A gata miou atrás dela, como se respondesse. E Maria virou para trás, os olhos marejados. O que eu faço agora? Foi então que ouviu um barulho na estrada, o ronco baixo de um motor. Por um segundo, pensou que fosse João voltando, talvez arrependido. Mas era um trator velho caindo aos pedaços, com um homem magro e de pele queimada ao volante. Ele parou perto do portão quebrado e desceu, um chapéu de palha na mão. "Oi, dona", disse, a voz rouca, mas calma. "Vi a chuva vindo e achei que alguém aqui podia precisar de ajuda. Meu nome é Pedro. Moro na fazenda do outro lado do morro." Maria limpou o rosto com a manga do vestido, envergonhada por ser pega chorando. "Eu perdi tudo o que plantei", admitiu, apontando o canteiro arruinado. "Não sei o que fazer." Pedro coçou a barba rala, olhando a terra. "Chuva forte assim leva tudo que não está bem preso. Mas dá para consertar. Tem umas sementes de feijão sobrando lá em casa. Posso trazer amanhã se quiser. E te ajudo a fazer um sulco para a água não levar de novo." Ela hesitou, o orgulho brigando com a necessidade. "Eu não tenho como pagar", disse baixo. "Não precisa pagar", ele respondeu simples. "Vizinho é para isso." Olhou para a lua, que miava ao lado de Maria, e sorriu. "Essa daí parece gostar de você. Já deu nome?" "Lua", Maria disse, sentindo um calor tímido no peito. "Porque ela me faz companhia na escuridão." Pedro assentiu, como se entendesse mais do que as palavras. "Então tá. Amanhã eu volto." Subiu no trator e acenou antes de partir, o barulho do motor sumindo na noite. Maria ficou ali, a chuva pingando do cabelo, lua roçando nas pernas dela. Pela primeira vez desde que João foi embora, sentiu um fio de esperança. Não era muito, mas era algo. Voltou para casa, pegou o balde cheio d'água e jogou fora, decidida a não deixar o desespero vencer. "Ele vai trazer sementes, Lua", disse para a gata, que piscou os olhos verdes. "Mas eu não vou ficar esperando de braços cruzados." No dia seguinte, o sol nasceu fraco, mas Maria já estava de pé. Pegou a enxada e começou a limpar o canteiro, tirando a lama e as pedras. O corpo doía, a barriga pesava mais a cada movimento, mas ela não parou. Lua ficou por perto, caçando uma barata que apareceu entre os destroços, e Maria riu. Um som pequeno, mas verdadeiro. "Você é uma caçadora, hein? Vamos precisar disso." Quando Pedro chegou, trazia um saco de sementes de feijão e uma pá. "Bom dia, Dona Maria", disse descendo do trator. "Vejo que você já começou." "Não gosto de ficar parada", ela respondeu firme. "E pode me chamar só de Maria." Ele sorriu de novo, um sorriso quieto, que não pedia nada em troca. Passaram a manhã trabalhando juntos, cavando sulcos na terra, plantando as sementes com cuidado. Pedro explicou como o feijão gostava de água, mas não demais, e mostrou como proteger o solo com pedras. Maria ouvia atenta, as mãos sujas de terra, o coração menos apertado. Ao meio-dia pararam para descansar. Pedro tirou um pão de milho da mochila e dividiu com ela. "Feito em casa", disse. Maria aceitou, o gosto simples trazendo um conforto que ela quase esquecera. Lua ganhou um pedacinho também, mordiscando com vontade. "Por que você está me ajudando?" Maria perguntou, olhando para ele por cima do pão. Pedro deu de ombros. "Minha mãe me criou sozinha numa fazenda pior que essa. Sei como é começar do nada. Não custa dar uma mão." Ela assentiu, guardando as palavras dele no peito. Quando Pedro foi embora, prometendo voltar em alguns dias para ver o feijão, Maria ficou olhando o canteiro novo. Não era grande coisa, mas era dela. "A gente vai fazer isso dar certo, Lua", disse para a gata, que ronronou em resposta. O sol subiu mais alto e Maria sentiu pela primeira vez que o chão sob os pés estava voltando. Os dias seguintes amanheceram úmidos, o ar cheirando a terra molhada e promessa. Maria acordava cedo antes do sol, o corpo pesado pela gravidez, mas a mente afiada por uma determinação que não sabia que tinha.
A enxada já não parecia tão estranha nas mãos, e o canteiro de feijão, agora protegido por sulcos e pedras, começava a mostrar sinais de vida. Pequenos brotos verdes despontavam, frágeis como esperança, e ela os olhava com um orgulho quieto. Lua, a gata magra de orelha rasgada, seguia seus passos, miando enquanto caçava grilos entre as ervas que cresciam no quintal. "Tá vendo, Lua?" disse Maria, agachando-se com dificuldade para tocar um broto. "A gente tá conseguindo." A gata ronronou, esfregando-se nas pernas dela, o pelo ralo mais limpo desde que Maria começou a alimentá-la com sobras de milho e pedaços de pão que Pedro trazia. Não era muito, mas era o suficiente para manter as duas de pé. Pedro aparecia quase todo dia, o trator velho rangendo pela estrada de terra. Trazia sementes, ferramentas quebradas que consertava com arame e histórias simples sobre a fazenda dele. "Meu avô plantava feijão assim", disse numa tarde enquanto ajudava Maria a tirar pedras do solo. "Dizia que a terra fala com quem sabe ouvir." Ele era calado, mas as palavras que escolhia tinham peso, e Maria gostava disso. Não era como João, que falava alto e prometia muito, mas entregava pouco. Naquela manhã, porém, o céu estava limpo, e Maria decidiu explorar a fazenda além do quintal. Precisava de mais do que feijão para sobreviver. O bebê ia nascer em 2 meses, e ela não tinha nenhum berço. Com Lua atrás, foi até o galinheiro velho, as tábuas tortas cobertas de musgo. Dentro, achou 3 ovos quebrados e uma galinha magricela, esquecida por João bicando o chão vazio. "Você ficou aqui esse tempo todo?" perguntou surpresa. A galinha cacarejou, fraca, e Maria correu para pegar água num balde furado. Passou a tarde limpando o galinheiro, arrancando ervas daninhas e reforçando as paredes com pedaços de madeira que achou jogados. Lua ficou por perto, caçando baratas que fugiam da bagunça, e Maria riu ao vê-la pular. "Você é minha ajudante, né?" disse, esfregando a cabeça da gata. Quando terminou, a galinha tinha um canto decente, água e um punhado de milho. "Se você botar ovos, a gente já tem um começo", falou esperançosa, mas a tranquilidade durou pouco. No fim da tarde, enquanto regava o feijão, ouviu um barulho na estrada. Não o trator de Pedro, mas um motor mais leve, nervoso. Um carro preto parou no portão, e dela saiu um homem baixo, de terno amassado e cara de quem não dormia bem. "Maria dos Santos?" perguntou, segurando uma pasta de papéis. "Sou eu", respondeu ela, limpando as mãos no vestido, o coração apertado. "Meu nome é Carlos, sou corretor. Vim falar do apartamento na cidade." Ele abriu a pasta, tirando um documento. "Seu marido assinou a venda semana passada. O dinheiro já foi pago, mas ele disse que você ia entregar as chaves. Cadê elas?" Maria congelou, a enxada caindo na terra. "Que chaves? Ele me abandonou aqui, levou tudo. Não sei de nada disso." Carlos franziu a testa confuso. "Ele me deu um número para contato, disse que você estava de acordo. Olha aqui." Mostrou o contrato, a assinatura de João rabiscada embaixo. "O apartamento era de vocês dois, mas ele disse que estava tudo resolvido." A raiva subiu como fogo no peito de Maria. "Resolvido? Ele vendeu tudo que a gente tinha para fugir com outra mulher. Eu não assinei nada." Lua miou alto, como se sentisse a tensão, e Maria respirou fundo para não gritar. "Esse contrato é falso. Ele mentiu para você." O corretor coçou a cabeça, visivelmente desconfortável. "Olha, dona, eu só faço o meu trabalho. O dinheiro já está com ele, e o comprador quer as chaves amanhã. Se você não tem, vou ter que avisar a polícia." "Pode avisar", retrucou Maria, os olhos faiscando. "Quero ver ele explicar como falsificou minha assinatura e me deixou aqui sem nada." Carlos anotou algo na pasta. Murmurou "Vou resolver isso." E foi embora, o carro sumindo na poeira. Maria ficou parada, o coração batendo forte. João não só a abandonara, ele roubara tudo, até o último pedaço da vida que construíram juntos. Sentou na varanda, as mãos tremendo, e Lua pulou no colo dela, ronronando. "Ele acha que eu vou desistir, Lua", sussurrou. "Mas ele não me conhece mais." Quando Pedro chegou, 1 hora depois, encontrou Maria sentada ali, o olhar perdido. "O que houve?" perguntou, deixando um saco de batatas no chão. Ela contou tudo. O corretor, o contrato falso, a traição de João. Pedro ouviu em silêncio, o rosto sério. "Ele não vai se safar tão fácil", disse por fim. "Meu primo trabalha no cartório da cidade.
Posso pedir para ele dar uma olhada nisso, ver se a assinatura aguenta um exame. Maria assentiu, grata, mas ainda abalada. Por que você está fazendo tanto por mim, Pedro? Nem me conhece direito. Ele deu de ombros, o mesmo gesto simples de sempre. Minha mãe passou por algo assim. Um homem levou tudo o que ela tinha e deixou ela com 3 filhos. Eu era o mais velho. Vi ela chorar escondido. Não gosto de ver ninguém passando por isso de novo. As palavras dele ficaram no ar, pesadas, mas reconfortantes. Maria sentiu um calor no peito, algo que não era só gratidão. Obrigada, disse baixo, de verdade. Naquela noite, ela deitou no colchão, lua aninhada contra a barriga. O vento assobiava pelos buracos do telhado, mas ela não ouviu o vazio. Ouviu o som da terra, como Pedro dissera. Os brotos crescendo, a galinha cacarejando, a promessa de algo novo. Pela manhã, acordou decidida. Foi para o galinheiro e achou um ovo pequeno, mas perfeito na palha. Olha só, Lua, exclamou mostrando para a gata. A gente está começando. Passou o dia cuidando do feijão e da galinha, a mente girando com o que Pedro contara sobre o cartório. Se conseguisse provar que João falsificara o contrato, talvez pudesse recuperar algo. Não o dinheiro, que ele já gastara com a amante, mas a justiça. Quando Pedro voltou, trazia notícias. O primo confirmara que a assinatura não batia com os registros dela no cartório. Você pode abrir um processo, disse. Não vai ser rápido, mas é um começo. Maria segurou o ovo na mão, sentindo o peso daquilo tudo. Então eu vou lutar, respondeu firme. Não só por mim, mas pelo meu filho. E por você, Lua, acrescentou, olhando para a gata, que miou em aprovação. O sol caiu devagar, pintando o céu de laranja. Maria ficou na varanda, o ovo na mão, Lua no colo, e pela primeira vez em semanas, sentiu que o chão sob os pés não ia ceder. João podia ter levado os bens, mas não levou a força dela. E isso, ela sabia, era o que ia fazer a diferença. O sol nascia tímido, filtrado por uma névoa fina que cobria a fazenda. Maria acordou com o corpo dolorido, a barriga de 8 meses agora um peso que tornava cada movimento lento. Lua miava ao pé do colchão, os olhos verdes brilhando na penumbra, e Maria sorriu ao estender a mão para a gata. Bom dia, minha caçadora, disse, a voz rouca de sono. Levantou-se com esforço, sentindo as costas reclamarem, e foi até o galinheiro. A galinha, que ela batizara de Esperança, cacarejou ao vê-la, e lá estava outro ovo na palha. Pequeno, mas um sinal de que algo estava dando certo. Na cozinha, aqueceu água num fogão improvisado com lenha que Pedro trouxera. Misturou o milho mofado com o ovo quebrado, fazendo uma papa rala que dividiu com Lua. A gente vai ter que se virar com isso até o feijão crescer, murmurou, olhando o canteiro pela janela. Os brotos estavam mais altos, verdes contra a terra seca, mas ainda levaria semanas até a colheita. O estômago roncava, e ela sabia que o bebê sentia a fome tanto quanto ela. Pedro chegou cedo, o trator rangendo como sempre. Trazia um balde de batatas tortas, rejeitadas pelo mercado, mas boas para comer. Meu primo disse que o processo contra o João está andando, falou descendo com o balde na mão. A assinatura falsificada é prova forte, mas vai demorar, Maria. Essas coisas de cartório são lentas. Ela assentiu, o coração apertado. Eu sei, mas só de pensar que ele pode pagar por isso já me dá força. Pegou as batatas agradecendo com um olhar. E você, Pedro? Não cansa de me ajudar? Ele riu, um som baixo e simples. Canso de ver gente boa sofrer. Minha mãe dizia que ajudar é como plantar. Você não vê o fruto logo, mas ele vem. Lua ronronou ao redor das botas dele, e Pedro se abaixou para coçar a orelha boa da gata. Essa daí tá ficando gorda, hein? Maria sorriu. Ela caça baratas e grilos. É minha parceira. Os dois passaram a manhã trabalhando no canteiro, arrancando ervas daninhas e reforçando os sulcos. Pedro trouxe uma rede velha de pesca que usaram para proteger os brotos de pássaros, e Maria sentiu um alívio ao ver o feijão mais seguro. Mas a paz durou até o meio-dia, quando um barulho de motor diferente cortou o silêncio. Um carro conhecido, o mesmo preto do corretor Carlos, parou no portão. Ele desceu, o terno ainda mais amassado, o rosto tenso. Maria, preciso falar com você, disse, segurando uma pasta nova. É sobre o João. Ela largou a enxada,
o coração disparando. O que foi agora? Perguntou seca. Carlos hesitou, limpando o suor da testa. Ele soube do processo. Fui na cidade ontem, e o comprador do apartamento tá furioso porque as chaves não chegaram. João apareceu lá, disse que você tá inventando tudo para roubar o dinheiro dele. Ele tá ameaçando vir aqui. Maria sentiu o sangue subir à cabeça. Roubar o dinheiro dele? Ele que me roubou. Vendeu tudo que era nosso, falsificou minha assinatura e me deixou aqui para morrer de fome. Lua miou alto, como se concordasse, e Maria respirou fundo para se acalmar. O que ele quer? Não sei, admitiu Carlos. Mas ele estava nervoso, gritando que ia resolver isso do jeito dele. Só vim te avisar. O processo tá com a polícia agora, mas cuidado. Ele não parece bem. O corretor subiu no carro e foi embora, deixando uma nuvem de poeira e um medo novo no ar. Pedro, que ouvira tudo ao lado, franziu a testa. Você acha que ele vem mesmo? João é covarde, disse Maria, mas a voz tremia. Mas se tá com raiva pode fazer besteira. Olhou para o canteiro, para o galinheiro, para a casa caindo aos pedaços. Ele já levou tudo. O que mais quer tirar de mim? Talvez te ver desistir, respondeu Pedro sério. Homem assim não suporta perder o controle. Ele pegou a enxada e terminou o trabalho do dia em silêncio. Mas antes de ir, deixou um facão velho na varanda. Por segurança, disse. Qualquer coisa me chama. O morro não é tão longe. Maria assentiu, o peso do facão na mão trazendo um conforto frio. Naquela noite, deitou com Lua no colo, o ronronar da gata acalmando os nervos. Mas o sono não veio fácil. Cada barulho do vento parecia um motor. Cada sombra na janela parecia João. Quando finalmente pegou no sono, sonhou com ele rindo, a amante ao lado, enquanto a fazenda pegava fogo. O dia seguinte amanheceu quente, o ar abafado. Maria foi para o galinheiro e achou mais um ovo, mas o alívio durou pouco. Enquanto regava o feijão, ouviu o som que temia. Um motor rápido, agressivo. Um carro velho caindo aos pedaços parou no portão e João desceu, os olhos vermelhos de quem não dormia ou bebia demais. Maria! Gritou, a voz arrastada. Você acha que vai me ferrar com esse processo? Eu te acabo antes. Ela segurou o facão atrás das costas, o coração na garganta. Lua saiu da casa, o pelo eriçado, e ficou ao lado dela, miando baixo. Vai embora, João, disse Maria, firme apesar do medo. Você já levou tudo, me deixa em paz. Em paz? Ele riu, cambaleando para frente. Você tá mexendo com minha vida, sua ingrata. Acha que vou deixar você ficar com o dinheiro do apartamento? Ele apontou o dedo, trêmulo. Eu vendi tudo direitinho. Você não tem nada para provar. A polícia acha que tenho, retrucou ela, o facão firme na mão. Sua assinatura falsificada tá com eles. Sai daqui antes que piore para você. João deu um passo, mas parou ao ver o facão. Você não tem coragem, rosnou, mas havia dúvida nos olhos. Lua sibilou, as garras à mostra, e ele recuou. Isso não acabou, disse, voltando para o carro. Você vai se arrepender. Arrancou com o motor rugindo, a poeira subindo alto. Maria ficou ali, o facão tremendo na mão até o som sumir. Lua ronronou, esfregando-se nela, e ela caiu sentada na varanda, o coração ainda acelerado. Ele não vai me parar, Lua, sussurrou, acariciando a gata. Não vou desistir. Quando Pedro chegou, 1 hora depois, encontrou-a assim. Ele veio? Perguntou, vendo o facão. Veio, respondeu ela, a voz firme agora. Mas foi embora. E eu vou lutar até o fim. Pedro assentiu, deixando um saco de milho ao lado dela. Então a gente luta junto. O feijão tá crescendo, a galinha tá botando. Você tá mais forte do que ele pensa. Maria olhou para o canteiro, para o ovo na mão, para a lua ronronando. O medo ainda estava lá, mas menor. João podia ameaçar, mas ela tinha algo que ele nunca entenderia. Raízes que começavam a se firmar na terra. E com Pedro e Lua ao lado, sentiu que o peso da espera não ia mais esmagá-la, ia transformá-la. A manhã seguinte trouxe um calor úmido que grudava a roupa na pele. Maria acordou com o miado insistente de Lua, a gata esfregando o focinho frio contra seu rosto. Tá bem, já levantei, resmungou, o corpo pesado pela gravidez agora de 8 meses e meio. O colchão furado rangeu quando ela se sentou, e o cheiro de terra molhada entrou pela janela quebrada. Olhou para a lua que piscava os olhos verdes e sorriu. Você é meu despertador, hein? Foi para o galinheiro primeiro.
os pés descalços afundando na lama seca do quintal. Esperança, a galinha, cacarejou ao vê-la, e Maria achou 2 ovos na palha. Um recorde. Olha só, Lua, chamou mostrando os ovos para a gata, que miou como se comemorasse. Na cozinha, cozinhou um com as batatas de Pedro, guardando o outro para a noite. O gosto simples da comida aqueceu o estômago vazio, e ela deu um pedaço para Lua, que devorou com vontade. O canteiro de feijão era o próximo passo. Maria pegou a enxada e foi para o quintal, o sol já queimando o topo da cabeça. Os brotos estavam mais altos, alguns com vagens verdes despontando entre as folhas. Ela parou surpresa e se agachou com dificuldade para olhar de perto. Será que já dá para colher? Murmurou, tocando uma vagem. Puxou com cuidado e o feijão se soltou, pequeno mas firme na mão. O coração bateu mais rápido. Era o primeiro fruto do trabalho dela, algo que João nunca acreditaria que ela podia fazer. Passou a manhã colhendo o que podia, enchendo um balde velho com feijões ainda verdes. Não era muito, mas era o começo. Lua ficou por perto, caçando borboletas que voavam entre as plantas, e Maria riu ao vê-la pular. "Você tá ficando esperta, hein?" disse, esfregando a orelha rasgada da gata. O som do trator de Pedro subiu pela estrada, e ela acenou quando ele parou no portão. "Trouxe uma boa notícia", disse ele, descendo com um saco de farinha nas costas. "O primo do cartório falou com a polícia. Eles chamaram o João para depor amanhã. Parece que o corretor confirmou que ele mentiu sobre você." Pedro olhou para o balde de feijão e sorriu. "E vejo que você está se virando bem." Maria sentiu um alívio misturado com orgulho. "É pouco, mas é meu", respondeu, mostrando o feijão. "E se ele vai depor, talvez eu tenha uma chance de recuperar algo." Pedro assentiu, ajudando-a a levar o balde para a varanda. Passaram a tarde cozinhando juntos, feijão com farinha e um ovo mexido, e Maria notou como os silêncios com ele eram confortáveis, diferentes do vazio que João deixava, mas a tarde trouxe sombras. Enquanto lavava o balde na torneira quebrada, ouviu passos pesados na estrada. Não era um carro, era alguém a pé. Lua eriçou o pelo, sibilando, e Maria pegou o facão da varanda, o coração na garganta. Um homem alto, de barba mal feita e camisa suja, apareceu no portão. "Maria dos Santos?" perguntou a voz grossa. "Quem quer saber?" retrucou ela, o facão firme na mão. "Me chamo Zé. Trabalho pro João", disse ele, parando a poucos metros. "Ele me mandou aqui. Disse que você tá armando para cima dele com esse processo. Quer que eu te convença a parar?" Maria apertou o facão, o medo subindo pelo peito. "Convencer como?" perguntou seca. Lua sibilou mais alto, as garras à mostra, e o homem riu. "Relaxa, dona. Não vim brigar. Só trazer um recado." Ele tirou um papel amassado do bolso e jogou no chão. "Ele disse que, se você não largar essa história, vai queimar tudo aqui. Não sei se é blefe, mas é o que ele falou." Zé deu de ombros, como se não se importasse, e virou para ir embora. "Você decide." Maria ficou parada, o facão tremendo na mão até ele sumir na estrada. Lua ronronou, esfregando-se nas pernas dela, e ela se abaixou para pegar o papel. Era um bilhete curto, escrito na letra torta de João. "Para com isso ou perdes tudo de novo." A raiva queimou no peito, mais forte que o medo. "Ele acha que me assusta assim?" sussurrou para Lua, amassando o papel. "Não vai queimar nada. Eu protejo o que é meu." Quando Pedro voltou trazendo um balde de água do poço dele, encontrou Maria sentada na varanda, o facão ao lado e o bilhete na mão. "O que aconteceu?" perguntou, o rosto sério. Ela contou do homem, do recado, da ameaça. Pedro ouviu calado, os olhos estreitos. "Ele tá desesperado", disse por fim. "Quem ameaça assim tá com medo de perder. Mas você precisa de ajuda para ficar de olho. Posso trazer meu cachorro, o Trovão. Ele late para qualquer coisa que se mexer." Maria hesitou, o orgulho brigando com a razão. "Não quero te dar mais trabalho, Pedro." "Não é trabalho." Ele retrucou firme. "É o certo. E você não tá sozinha nisso." Ela assentiu grata, e Pedro foi buscar o cachorro, um vira-lata preto de orelhas tortas que latiu ao ver Lua. A gata sibilou, mas logo se acostumou, os dois dividindo a varanda como sentinelas. Naquela noite, Maria cozinhou o feijão colhido, o cheiro enchendo a casa pela primeira vez em meses. Sentou com Pedro na varanda, Trovão deitado ao lado, Lua no colo dela. O silêncio da noite era cortado só pelo crepitar do fogo
e os latidos leves do cachorro. Você já pensou no nome do bebê? Perguntou Pedro, quebrando o silêncio. Maria tocou a barriga, sentindo um chute leve. Se for menino, Miguel. Se for menina, Clara. Quero um nome que traga luz. Clara combina com lua, ele disse sorrindo. E Miguel é forte, como você. Ela olhou para ele, os olhos castanhos dele refletindo a luz do lampião, e sentiu algo quente que não sabia nomear. Mas o sossego acabou rápido. Perto da meia-noite, Trovão latiu alto, levantando-se num pulo. Maria acordou assustada. Lua sibilando no colo. Pegou o facão e abriu a porta, o coração disparado. O cheiro de fumaça veio primeiro, fraco, mas real. Pedro! Chamou, correndo para a varanda. Ele já estava de pé, os olhos fixos no galinheiro. Uma chama pequena dançava na palha. O fogo começando a lamber as tábuas. Filho da mãe! Gritou Maria, largando o facão para pegar o balde d'água. Pedro correu com ela, jogando terra e água nas chamas. Trovão latia sem parar, e Lua ficou na varanda, os olhos arregalados. O fogo cedeu rápido, mas o estrago estava feito. Metade do galinheiro queimara, e Esperança cacarejava em pânico num canto. Foi ele, disse Maria ofegante, as mãos sujas de cinza. O João mandou alguém fazer isso. Pedro assentiu, o rosto duro. Amanhã eu falo com a polícia. Isso é prova. Ele pôs a mão no ombro dela, firme. Mas você não perdeu tudo. A galinha tá viva, o feijão tá aí. E eu também. Maria olhou para o canteiro intacto, para o ovo que salvara do fogo, para a lua ronronando. As lágrimas vieram, mas ela as enxugou. Ele não vai me derrubar, disse a voz rouca. Vou reconstruir e vou vencer. O amanhecer veio com um cheiro acre de cinza pairando sobre a fazenda. Maria acordou com o latido rouco de Trovão, o cachorro de Pedro, que dormira na varanda ao lado de Lua. O colchão rangeu sob o peso da barriga de quase 9 meses, e ela se levantou devagar, sentindo cada músculo protestar. A gata miou, esfregando-se nas pernas dela, e Maria coçou a orelha rasgada de Lua com um carinho automático. Você tá bem, né? Sussurrou, a voz ainda carregada da noite mal dormida. Na varanda, o galinheiro queimado era um lembrete duro. A palha carbonizada cobria o chão e as tábuas tortas pendiam como dentes quebrados. Esperança, a galinha, bicava a terra num canto, viva, mas assustada. Maria pegou o facão e foi até lá, o coração pesado. Achou um ovo intacto na cinza, milagrosamente salvo, e o segurou como se fosse ouro. Você é valente, Esperança, disse, a voz tremendo de alívio. Pedro apareceu logo cedo, o trator rangendo na estrada. Desceu com uma cara séria, trazendo um balde de pregos e madeira velha. Falei com a polícia na cidade, disse, largando o material na varanda. Contaram que o João depôs ontem. Negou tudo, disse que você está inventando para tirar o dinheiro dele. Mas o fogo aqui é prova. Eles vão investigar. Maria assentiu, o ovo na mão. Ele não vai parar, Pedro, quer me ver no chão. Olhou para o galinheiro destruído, a raiva misturada com cansaço. Mas eu não vou cair. Nem precisa, respondeu ele, pegando uma marreta. A gente reconstrói hoje. E o Trovão fica aqui de noite. Ninguém vai mexer com você de novo. Lua ronronou ao redor dele, e Pedro sorriu, um sorriso que trazia calma. Passaram a manhã trabalhando juntos, arrancando as tábuas queimadas e pregando as novas. O sol queimava, o suor pingava, mas o galinheiro tomou forma. Esperança ganhou um canto limpo, e Maria trouxe água e milho para ela. Enquanto martelavam, Pedro falou mais sobre o processo. O primo do cartório disse que o comprador do apartamento está do seu lado. Ele quer o dinheiro de volta e vai testemunhar contra o João. Pode ser que você consiga algo no fim. Não é só o dinheiro, disse Maria, cravando um prego com força. É justiça. Ele me deixou aqui para morrer, Pedro. Quero que ele sinta o que eu senti. Lua miou como se concordasse, e Maria olhou para ela com um meio sorriso. Você entende, né, minha caçadora? O dia seguiu tranquilo, o feijão crescendo no canteiro e o galinheiro quase pronto. Mas ao entardecer, o silêncio foi quebrado por um som que fez Trovão latir e Lua eriçar o pelo. Passos na estrada, mais de um par. Maria pegou o facão, o coração acelerado, e Pedro ficou ao lado dela, a marreta na mão. 2 homens surgiram no portão, o Zé que trouxera o bilhete, e outro mais jovem de olhar duro e mãos nos bolsos. Maria, disse Zé, a voz fria,
João mandou a gente de novo. Disse que o fogo foi só o começo. Para com esse processo ou não vai sobrar nada. Ela deu um passo à frente, o facão brilhando ao sol baixo. Vocês não me assustam, retrucou, a voz firme apesar do medo. Queimaram meu galinheiro, mas eu levantei de novo. Podem tentar, mas eu não paro. O jovem riu, um som seco. Você é teimosa, hein? João disse que você ia dizer isso. Tirou a mão do bolso e um canivete brilhou na luz. Trovão rosnou, avançando, e Lua sibilou, o pelo arrepiado. Pedro levantou a marreta, os olhos fixos nos dois. Saiam daqui, disse, baixo mas cortante, ou vão se arrepender. Zé hesitou, olhando para o cachorro e para o facão. Não vale a pena, murmurou para o jovem puxando-o pelo braço. Vamos embora. Eles recuaram, sumindo na estrada, mas o ar ficou pesado como se a ameaça ainda pairasse. Maria largou o facão na varanda, as mãos tremendo. Eles vão voltar, disse, a voz rouca. Ele não desiste. Nem você, respondeu Pedro, pousando a marreta. E eu também não. Vamos terminar o galinheiro e deixar o trovão de guarda. Amanhã eu falo com a polícia de novo. Ele pôs a mão no ombro dela, um toque firme que a ancorou. Você está construindo algo aqui, Maria. Ele só destrói. Ela olhou para o canteiro, para o galinheiro quase pronto, para a lua e trovão vigiando a varanda. É verdade, admitiu, sentindo um chute forte na barriga. E esse bebê vai nascer num lugar que eu fiz. Naquela noite, o silêncio voltou, mas era diferente. Um silêncio que gritava resistência. Maria deitou com Lua no colo, trovão na porta, o facão ao alcance. Dormiu pouco, acordando com cada barulho, mas o fogo não veio. Pela manhã, foi pro canteiro e colheu mais feijão, as vagens enchendo o balde. Esperança botou outro ovo, e ela cozinhou tudo com a farinha de Pedro, o cheiro enchendo a casa. Mas o dia trouxe outra surpresa. Um carro da polícia parou no portão e um delegado baixo, de bigode grisalho, desceu com um envelope na mão. Maria dos Santos? Perguntou a voz grave. Sou eu, respondeu ela. Lua ao lado, o coração na garganta. Vim sobre o João, disse ele, abrindo o envelope. Ele foi preso hoje cedo. Tentou vender o apartamento de novo, mas o comprador denunciou. Com o processo e o depoimento do corretor, pegamos ele em flagrante por falsificação e estelionato. Maria piscou, o alívio misturado com choque. Preso? Repetiu quase sem acreditar. Por enquanto sim, confirmou o delegado. O juiz vai decidir, mas com as provas ele fica um tempo fora. E tem mais, o dinheiro que ele pegou do apartamento está bloqueado. Pode ser que você recupere algo, mas vai levar meses. Ele entregou o envelope com papéis do processo e foi embora, o carro sumindo na poeira. Maria ficou parada, o envelope na mão, Lua ronronando nas pernas. Quando Pedro chegou, encontrou-a assim, os olhos marejados, mas firmes. Ele está preso, disse ela, a voz tremendo de emoção. Não vai mais me ameaçar. Pedro sorriu, um sorriso largo dessa vez. Você venceu essa, Maria. Ele subestimou você. Apontou para o canteiro, para o galinheiro novo. Olha o que você fez sozinha. Não sozinha, corrigiu ela olhando para ele e para a lua, para o trovão latindo ao fundo. Vocês estavam comigo. Sentiu outro chute na barriga mais forte e riu, um som leve que cortou o ar pesado. E esse aqui está dizendo que quer nascer logo. Passaram o dia reforçando a casa, pregando tábuas nas janelas para proteger do vento. Maria cozinhou o feijão com ovo, dividindo com Pedro e os animais. O silêncio da noite voltou, mas agora era um silêncio de vitória, não de medo. Ela deitou com Lua, o envelope do processo ao lado, e pela primeira vez em meses dormiu sem sonhar com fogo. O sol nasceu claro, e Maria sentiu que o grito do silêncio era dela. Um grito de quem caiu, mas se levantou mais forte. O sol raiou forte, mas o ar estava pesado, carregado de umidade que prometia chuva. Maria acordou com uma dor surda nas costas. A barriga de 9 meses agora uma presença que dominava cada passo. Lua miava ao pé do colchão, os olhos verdes fixos nela, e Maria estendeu a mão para a gata, sentindo o ronronar vibrar contra os dedos. Você sabe que está chegando a hora, né? Disse, a voz suave mas tensa. Levantou-se devagar, o corpo reclamando, e foi para a varanda. Trovão, o cachorro de Pedro, latiu baixo, deitado ao lado do facão que ela deixara ali.
O galinheiro novo brilhava sob a luz da manhã, as tábuas frescas contrastando com a casa caindo aos pedaços. Esperança cacarejou, e Maria achou 2 ovos na palha, um alívio bem-vindo. No canteiro, o feijão crescia firme, as vagens pesadas prontas para mais uma colheita. Ela pegou o balde e colheu o que pôde, o suor pingando na terra seca. A gente tá sobrevivendo, Lua, murmurou, olhando para a gata que caçava um grilo entre as plantas. Mas eu queria mais para o meu filho. Pedro chegou com o trator, trazendo um saco de milho e uma novidade. A polícia ligou para o meu primo, disse descendo com um sorriso contido. O João confessou parte da falsificação. Disse que estava desesperado por dinheiro. O juiz vai decidir semana que vem, mas o dinheiro bloqueado pode vir para você, Maria. Ela parou, o balde de feijão na mão. Quanto tempo até saber? Perguntou, o coração acelerado. Meses, talvez, admitiu ele. Mas é um passo, e ele não vai sair tão cedo da cadeia. Pedro olhou para a barriga dela, hesitando. Você tá pronta para o bebê? Tá quase na hora. Maria tocou a barriga, sentindo um chute forte. Não sei se tô pronta, confessou baixo. Não tenho berço, nem roupa. Só o que planto e esses ovos. Lua ronronou, esfregando-se nas pernas dela, e ela sorriu. Mas a gente vai dar um jeito. O céu escureceu rápido, nuvens escuras rolando do horizonte. Vai chover, disse Pedro, olhando para cima. Melhor reforçar o telhado. Essa casa não aguenta muito. Passaram a manhã pregando tábuas velhas sobre os buracos, o vento já assobiando pelas frestas. Maria subiu numa cadeira com esforço, o facão na cintura, enquanto Pedro martelava. Lua ficou dentro, miando para trovão, que latia para o céu. A chuva caiu no meio da tarde, um dilúvio que batia no telhado como tambores. Maria correu para dentro, o balde de feijão na mão, mas uma dor aguda cortou a barriga, fazendo-a largar tudo. Ai, meu Deus! Gemeu, segurando a parede. Lua miou alto, correndo para ela, e Pedro virou rápido. Maria, o que foi? Perguntou, o rosto pálido. Acho que é o bebê, disse ela, ofegante. A dor veio de novo, mais forte, e ela caiu de joelhos, a água pingando do cabelo. Tá cedo. Não era para ser agora. Pedro largou a marreta e correu para ela. Calma, eu te levo para o hospital. O trator aguenta a chuva. Pegou-a no colo, o corpo magro dele mais forte do que parecia, e correu para fora. Trovão latiu. Lua sibilou, mas Maria só sentia a dor. O medo subindo como a água que alagava o quintal. O trator roncou na lama, a chuva cegando os dois. Pedro segurava o volante com uma mão, o outro braço em volta dela. Aguenta, Maria! Gritou, a voz quase perdida no barulho. Ela apertava a barriga, as contrações vindo rápido demais, o pânico misturado com a certeza de que não ia chegar a tempo. E a fazenda? Perguntou, os dentes cerrados. O feijão, o galinheiro? Deixa comigo depois, disse ele, os olhos fixos na estrada. Agora é você e o bebê. O trator derrapou, mas Pedro manteve o controle, o motor gemendo contra a tempestade. Chegaram ao posto de saúde da vila, a 10 quilômetros dali, com Maria quase desmaiando de dor. Uma enfermeira correu para ajudar, o avental branco manchado de chuva. Tá em trabalho de parto, gritou, levando-a para dentro numa maca improvisada. Pedro ficou na porta, o chapéu pingando, enquanto Maria era levada para uma sala pequena, o teto manchado de mofo. As horas seguintes foram um borrão de dor e vozes. A enfermeira, Dona Lúcia, gritava ordens. Respira, menina! Empurra! Maria agarrava a cama, o corpo tremendo, o rosto molhado de suor e lágrimas. Pensou em Lua, em trovão, no feijão que podia estar perdido na chuva. Eu não posso falhar agora, sussurrou entre os gritos, a força vindo de algum lugar que ela não conhecia. Então um choro cortou o ar, agudo, vivo, mais alto que a chuva. É uma menina, disse Dona Lúcia, rindo enquanto limpava o bebê com um pano. Maria caiu na cama, exausta, e pegou a filha nos braços. Era pequena, vermelha, os olhos fechados, mas perfeita. Clara, sussurrou, o nome saindo como uma promessa. Você é minha luz. Pedro entrou tímido, o chapéu na mão. Tá tudo bem? Perguntou, a voz baixa. Tá, respondeu ela, os olhos marejados. É Clara. Ele sorriu, um sorriso largo que iluminou a sala fria, e Maria sentiu algo quente no peito. Gratidão, sim, mas mais que isso.
A chuva parou na manhã seguinte, e Pedro levou Maria e Clara de volta no trator. Ela segurava a filha embrulhada num pano que Dona Lúcia dera, o coração cheio apesar do cansaço. Quando chegaram, o quintal estava alagado, o canteiro de feijão meio destruído. Mas o galinheiro resistira. Lua miou alto ao vê-la, correndo para cheirar Clara, e Trovão abanou o rabo. Perdi metade do feijão, disse Maria, olhando o estrago. A voz fraca. Mas ganhou ela, respondeu Pedro, apontando para Clara. E a gente reconstrói o resto. Ele trouxe água e milho para a Esperança, que cacarejava como se nada tivesse acontecido. E Maria riu, um som leve que ecoou na fazenda. Naquela tarde sentou na varanda com Clara no colo, Lua ronronando ao lado. O sol voltou, secando a lama, e Pedro trabalhou no canteiro, salvando o que podia do feijão. Você precisa de um berço, disse ele limpando as mãos. Vou fazer um com a madeira que sobrou. Maria olhou para ele, os olhos castanhos dele firmes e gentis. Por que você faz tanto, Pedro? Perguntou a voz suave. Ele hesitou, coçando a nuca. Porque você merece, Maria. E porque eu gosto de estar aqui. As palavras ficaram no ar, simples, mas pesadas, e ela sentiu o rosto esquentar. Naquela noite, deitou com Clara num canto do colchão, Lua aninhada contra as duas. O silêncio da fazenda era diferente agora, não de medo ou espera, mas de algo novo nascendo, como os brotos que resistiram à chuva. João estava preso, o dinheiro talvez viesse, mas o que importava era ali, Clara, Lua, o feijão e Pedro martelando um berço na varanda. Maria fechou os olhos, o choro da filha misturado ao ronronar da gata, e soube que o pior tinha passado. O sol nasceu suave, filtrado por nuvens finas que suavizavam o calor. Maria acordou com o choro baixo de Clara, a filha mexendo no pano que a embrulhava no canto do colchão. Lua, aninhada ao lado, abriu os olhos verdes e miou, como se pedisse silêncio para beber. Maria sorriu, o cansaço pesando nos ombros, mas o coração leve. Calma, minha luz, sussurrou pegando Clara no colo. A menina se acalmou, os olhinhos ainda fechados, e Maria a amamentou, sentindo cada som da fazenda como um eco da vida nova que começava. Na varanda, Trovão latiu baixo, abanando o rabo ao vê-la sair com Clara. O galinheiro novo brilhava sob a luz, e Esperança cacarejou, anunciando 2 ovos na palha. Maria os pegou com cuidado, a mão livre segurando a filha, e olhou para o canteiro de feijão. A chuva levara metade das vagens, mas os brotos que sobraram estavam firmes, verdes, prometendo mais. A gente perdeu, mas não tudo, murmurou para a Lua, que caçava uma borboleta no quintal. Pedro apareceu cedo, o trator rangendo na estrada. Desceu com um berço improvisado nas costas, feito de tábuas velhas lixadas com capricho. Não é grande coisa, disse tímido colocando o berço na varanda. Mas aguenta a Clara direitinho. Maria passou a mão na madeira, sentindo os nós sob os dedos, e olhou para ele, os olhos marejados. É perfeito, Pedro, disse a voz suave. Você não precisava. Queria, respondeu ele coçando a nuca. Lua ronronou ao redor das botas dele, e Trovão latiu, como se aprovasse. Maria pôs Clara no berço, a menina dormindo calma, e sentiu um peso sair do peito. Era pouco, mas era um lar, algo que João nunca entenderia. O dia seguiu com trabalho duro. Maria colheu o feijão que restava, o balde enchendo devagar, enquanto Pedro reforçava o canteiro com pedras para proteger contra outra chuva. Ela sentia o corpo fraco, o parto a deixar esgotada, e a comida era pouca, mas não parava. Preciso vender isso, disse, apontando o feijão. Pro leite da Clara, pras fraldas. Pedro assentiu, limpando o suor da testa. Tem uma feira na vila todo sábado. Posso te levar. O pessoal lá compra feijão fresco e os ovos vão ajudar. Ele hesitou, olhando para a barriga dela, agora menor, mas ainda sensível. Mas você tá bem para isso? O parto foi há 2 dias. Não tenho escolha, respondeu ela firme. A Clara precisa de mim. Lua miou, esfregando-se nas pernas dela, e Maria riu. E essa daí não me deixa parar. Na sexta-feira, Maria acordou decidida a comerciar. Cozinhou o milho de Pedro com um ovo e dividiu com Lua, guardando o feijão colhido num saco velho. Clara dormia no berço, o rostinho tranquilo, e Maria a cobriu com um pano limpo.
Você fica com a Lua, tá? Sussurrou, como se a bebê entendesse. A gata pulou no berço, aninhando-se ao lado, e Maria sentiu um calor no peito. Minha guardiã. Pedro chegou ao amanhecer de sábado, o trator puxando uma carroça onde puseram o saco de feijão e 4 ovos embrulhados em palha. Maria levou Clara no colo, o corpo doendo a cada solavanco, mas o olhar firme. A vila ficava a 1 hora, e o caminho era de terra esburacada, o sol subindo quente. Lua ficou na fazenda com trovão, e Maria rezou para que nada acontecesse enquanto estivesse fora. A feira era um caos de cores e vozes. Barracas vendiam frutas tortas, panelas amassadas, roupas usadas. Maria montou seu canto com uma lona velha que Pedro trouxe, espalhando o feijão e os ovos. "Quanto você acha que consigo?" perguntou nervosa. "Feijão fresco é raro aqui", disse ele, ajudando a arrumar. "E ovos são ouro. Vai dar certo." Ele ficou ao lado, chamando clientes com uma voz calma, mas alta. "Feijão novo, ovos do dia. Vem ver." Maria sorriu, surpresa com a energia dele, e começou a negociar. Uma senhora de lenço na cabeça comprou meio quilo de feijão, reclamando do preço, mas pagando. Um homem levou 2 ovos, elogiando a cor. Aos poucos o saco esvaziou, e Maria guardava as moedas numa latinha, o coração batendo rápido. "Tá vendendo, Pedro?" disse, rindo pela primeira vez no dia. Mas a alegria durou até uma voz familiar cortar o ar. Maria era Dona Cida, a vizinha da cidade onde ela morava com João. A mulher, de cabelos grisalhos e óculos tortos, parou na barraca, o rosto surpreso. "Menina, o que você está fazendo aqui? Soube que o João foi preso." Maria engoliu seco, o sorriso sumindo. "É verdade", admitiu baixo. "Ele me abandonou na fazenda. Vendeu tudo que a gente tinha. Tô me virando." Cida balançou a cabeça, os olhos tristes. "Eu vi ele com uma moça meses atrás, mas não quis acreditar. Ele disse que você tinha ido embora por vontade. Mentiu para todo mundo." Ela tocou a mão de Maria, gentil. "Você é forte, menina, e essa daí?" Apontou para Clara, dormindo no colo. "Minha filha Clara", disse Maria, o orgulho misturado com dor. Cida comprou um ovo e deixou uma moeda a mais, murmurando um "Deus te abençoe" antes de ir. A conversa mexeu com Maria. Enquanto vendia o resto do feijão, pensava em João, nas mentiras que ele espalhou, na vida que ela perdeu, mas olhar para Clara, para o berço que Pedro fez, para o feijão que plantou, trouxe uma certeza nova. "Ele não me define mais", sussurrou para si mesma, contando as moedas. No fim do dia, a latinha tilintava com o suficiente para comprar leite, fraldas e um saco pequeno de arroz. Pedro sorriu, ajudando a guardar a lona. "Você foi bem, Maria, primeira feira e já está no lucro. Graças a você", disse ela, os olhos encontrando os dele. Ele corou, desviando o olhar, e Maria sentiu aquele calor no peito de novo. Algo que não era só gratidão. Voltaram no trator, Clara dormindo no colo, o saco de arroz ao lado. Na fazenda, Lua miou alto ao vê-los, correndo para cheirar Clara, e Trovão latiu, abanando o rabo. O canteiro resistira, e Esperança botara outro ovo. Maria sentou na varanda, amamentando a filha enquanto Pedro dava água à galinha. "Você fica para janta?" perguntou tímida. "Se tiver feijão, eu fico", respondeu ele rindo. Cozinharam juntos, o cheiro do feijão com milho enchendo a casa. Lua e Trovão dividiram um ovo, e Clara dormiu no berço, o rostinho iluminado pelo lampião. Naquela noite, Maria deitou com a filha e a gata, o som do vento mais suave que o medo. As moedas na latinha, o berço na varanda, o olhar de Pedro, tudo era prova de que ela estava fincando raízes. João podia ter destruído o passado, mas o futuro era dela. E com Clara, Lua e Pedro ao lado, ela sabia que o chão não ia mais ceder. O sol subia lentamente no céu, tingindo de dourado os campos ao redor da pequena fazenda. Maria terminava de arrumar a carroça para mais um dia na feira da vila. O ar fresco da manhã carregava o cheiro úmido da terra e o perfume das flores silvestres que brotavam entre os canteiros de feijão. Dentro da casa, Clara dormia serenamente no berço que Pedro construíra com tanto cuidado, o rostinho tranquilo banhado pela luz suave que atravessava a janela. Ao lado do berço, Lua, a gata de orelha rasgada, estava deitada,
os olhos semicerrados em um estado de vigília relaxada, como se guardasse a menina mesmo em repouso. Maria pegou o saco de feijão colhido na véspera e os ovos embrulhados em palha, organizando tudo na carroça com mãos firmes. Dessa vez, decidiu levar Lua junto. "Vamos, minha caçadora", chamou coçando a cabeça da gata. Lua miou baixinho, um som rouco e familiar, e saltou agilmente para a carroça, aninhando-se entre os sacos como se soubesse que fazia parte da aventura. O ronco do trator de Pedro ecoou ao longe antes que ele aparecesse, estacionando ao lado da casa. "Pronta para mais um dia?" perguntou, descendo com um sorriso que parecia iluminar ainda mais a manhã. "Pronta", respondeu Maria, devolvendo o gesto. Havia uma confiança nova em sua voz, um eco das semanas de trabalho árduo que começavam a dar frutos. Cada ida à feira reforçava sua certeza de que estava construindo algo sólido, não apenas para si, mas para Clara. A viagem até a vila transcorreu em paz. Clara dormia no colo de Maria, embalada pelo balanço do trator, enquanto Lua observava o caminho com olhos atentos, as orelhas girando ao som dos pássaros. Chegando à feira, Maria e Pedro montaram a barraca com a facilidade de quem já conhecia o ritmo. Logo os clientes começaram a se aproximar, atraídos pelos feijões graúdos e pelos ovos frescos. Maria negociava com destreza, trocando mercadorias por moedas que tilintavam na lata de metal ao seu lado. Foi no meio da manhã, enquanto ela entregava um punhado de feijão a uma senhora de chale colorido, que uma voz cortou o burburinho da multidão. "Maria, é você mesma?" Ela virou-se franzindo o senho, até que seus olhos encontraram uma figura familiar. Era Ana, sua prima, que não via desde antes de casar com João. Os cabelos grisalhos de Ana estavam presos em um coque frouxo, e os óculos tortos pendiam no nariz. "Ana!" exclamou Maria, a surpresa dando lugar a um sorriso genuíno. As duas se abraçaram com força, um reencontro que carregava anos de distância. Ana recuou um passo, os olhos marejando ao ver Clara no colo de Maria. "Essa é sua filha? Que linda!" Depois, seu olhar percorreu a barraca, as mãos calejadas de Maria, o saco de feijão. "O que você está fazendo aqui vendendo na feira?" Houve boatos, mas ninguém sabia ao certo. Maria respirou fundo, sentindo o peso e a leveza de sua história se misturarem. "É uma longa história", começou, e então contou tudo. O abandono de João, a luta para manter a fazenda, o nascimento de Clara em meio à incerteza e como, aos poucos, ela estava reconstruindo sua vida. Ana ouvia em silêncio, as mãos cruzadas sobre o peito, o rosto uma mistura de choque e admiração. "Você passou por tanto, Maria", disse Ana quando ela terminou, a voz embargada. "Eu sinto muito por não ter estado por perto. Se precisar de qualquer coisa, me avise. Você e Clara podem vir morar comigo na cidade. Tenho espaço de sobra." Maria segurou as mãos da prima, tocada pela oferta. "Obrigada, Ana, de verdade. Mas eu estou bem aqui. Estou construindo algo meu, algo que posso deixar para Clara. Não vou desistir agora." Ana assentiu, um brilho de respeito nos olhos. "Você sempre foi forte, Maria. Mais do que imagina." Ela insistiu em comprar um punhado de feijão e 2 ovos, empurrando algumas moedas a mais nas mãos de Maria. "Para ajudar um pouquinho", disse antes de se despedir com outro abraço apertado. Quando Ana desapareceu entre as barracas, Maria ficou quieta, os pensamentos girando. Encontrar alguém do passado a fez revisitar quem ela costumava ser. A Maria tímida, dependente de João, que aceitava a vida como lhe era dada. Agora, ali na feira, com Clara nos braços e a carroça cheia de seu próprio trabalho, ela era outra pessoa. Sentiu uma onda de orgulho, mas também um fio de tristeza pelas cicatrizes que carregava. No caminho de volta, enquanto o trator sacolejava pela estrada de terra, Maria abriu o coração para Pedro. "Sabe, Pedro, encontrar a Ana me fez pensar em como eu mudei. Antes eu não tinha voz, não tinha escolha. Agora eu lutei por tudo isso", disse, apontando para a carroça e para Clara, que acordara e brincava com os dedos da mãe. Pedro a encarou, os olhos castanhos cheios de algo que Maria começava a reconhecer como mais do que amizade. "Você é incrível, Maria. Poucas pessoas teriam a coragem que você tem. E eu estou aqui para o que precisar."
Quero fazer parte dessa sua jornada, se você me deixar. O coração de Maria deu um salto. As palavras dele eram um convite, uma promessa. Eu quero, Pedro, respondeu, a voz firme apesar do calor que subia às suas bochechas. Você já é parte disso tudo. Ela colocou a mão sobre a dele no volante, um toque leve que dizia mais do que palavras podiam expressar. Eles trocaram um olhar longo, silencioso, e Maria sentiu que algo novo brotava entre eles, delicado, mas forte, como os primeiros ramos de feijão que ela plantara. Ao chegarem à fazenda, encontraram Lua na varanda orgulhosa, com um rato morto aos pés. Maria riu, pegando a gata no colo. Minha protetora, você cuidou bem da casa, hein? Lua ronronou, esfregando a cabeça contra o queixo de Maria. Pedro se aproximou, coçando as orelhas da gata. Ela é especial, assim como você, disse, e o sorriso que ele deu fez Maria sentir um calor que há muito não conhecia. Naquela noite, enquanto colocava Clara para dormir, Maria observou a filha no berço, os olhos pesados de sono. Lua se enroscou ao lado, um montinho de pelos que parecia velar o sono da menina. Sentada na cama, Maria pensou no encontro com Ana, na conversa com Pedro, e em como cada passo a trouxera até ali. Sentia-se mais forte do que nunca, com raízes firmes na terra que cultivava. Com Clara, Lua e Pedro ao seu lado, o futuro não parecia mais um peso, mas uma promessa. A manhã raiou clara, o céu aberto como uma tela recém-pintada, sem vestígios das nuvens que já haviam castigado a fazenda. Maria acordou com o som de Clara gargalhando no berço, as mãozinhas batendo no ar. Lua, aninhada ao lado da bebê, abriu os olhos verdes e miou, um som rouco que parecia saudar o dia. Maria se levantou, o corpo ainda marcado pelo cansaço, mas leve com uma força que agora reconhecia como sua. Bom dia, minhas luzes, disse, pegando Clara no colo e coçando a orelha rasgada de Lua. Na varanda o ar cheirava a terra seca e feijão maduro. O canteiro estava cheio, as vagens pesadas pendendo dos ramos, e o galinheiro zumbia com o cacarejar de esperança que botara 3 ovos na palha fresca. Trovão, o cachorro de Pedro, dormia ao sol, o rabo abanando em um sonho tranquilo. Maria colheu o feijão com mãos firmes, o balde enchendo rápido, e guardou os ovos num pano limpo. Hoje é dia de feira, murmurou para Lua, que caçava uma lagartixa entre as pedras. Pedro chegou com o trator, trazendo um saco de milho e uma notícia que fez os olhos dele brilharem. O juiz decidiu, Maria, disse, descendo com um envelope na mão. O João foi condenado por falsificação e estelionato. 3 anos preso e o dinheiro do apartamento volta para você. Não tudo, mas uma parte boa. Maria parou, o balde de feijão na mão, o coração disparado. Quanto? Perguntou quase sem voz. Quase 200 mil, respondeu ele, entregando o envelope. Chega em parcelas, mas é seu. O corretor e o comprador testemunharam contra ele. Você venceu. Ela abriu o envelope, os papéis tremendo nas mãos. Era real, justiça depois de tudo. Eu não acredito, sussurrou, os olhos marejados. Clara vai ter um futuro. Lua ronronou, esfregando-se nas pernas dela. E Maria riu, um som que ecoou na fazenda. Obrigada, Pedro. Sem você eu não teria chegado aqui. Ele sorriu, coçando a nuca. Você chegou sozinha, Maria. Eu só caminhei junto. A simplicidade dele a tocou, e ela sentiu aquele calor no peito que já não podia ignorar. Na feira, a barraca de Maria foi um sucesso. O feijão fresco e os ovos atraíram uma fila de clientes, e as moedas tilintaram na latinha até transbordar. Clara, no colo, ria para todo mundo. E Lua, deitada na carroça, observava com um ar de rainha. Uma mulher de cabelos grisalhos parou na barraca, os olhos arregalados. Você é a Maria que enfrentou o marido ladrão? Perguntou curiosa. Sou eu, respondeu Maria, o queixo erguido. Ele levou tudo, mas eu reconstruí. A mulher assentiu impressionada e comprou 2 quilos de feijão. Você é um exemplo, menina, disse antes de ir. Maria guardou as moedas, o orgulho misturado com uma paz nova. Não era mais a esposa abandonada, era a mulher que venceu. No caminho de volta, o trator sacolejava pela estrada, o sol caindo em tons de laranja. Clara dormia no colo de Maria, e Pedro cantava uma música sertaneja baixinho, a voz rouca mas afinada. Você canta bem, disse ela rindo.
Minha mãe me ensinou, respondeu ele, o sorriso tímido. Ela dizia que música acalma o coração. Ele parou o trator no meio do caminho, o silêncio da tarde envolvendo os dois. Maria, eu preciso falar uma coisa. Ela virou para ele, o coração acelerado. Fala, disse suave. Pedro respirou fundo, os olhos castanhos fixos nos dela. Eu gosto de você. Não só como amigo. Gosto de estar aqui, de ver você crescer, de ajudar com a Clara. Se você quiser, eu quero ficar para sempre nesse caminho com você. O ar ficou preso na garganta de Maria. Ela olhou para ele, o homem que apareceu com sementes numa tarde de chuva, que enfrentou capangas ao lado dela e fez um berço para as mãos pequenas de Clara. Eu também gosto de você, Pedro, admitiu, a voz tremendo de emoção. Você é meu chão quando tudo desmoronou. Quero você aqui, com a gente. Ele pegou a mão dela, os dedos calejados entrelaçando os dela, e os dois sorriram, um entendimento silencioso, selando o momento. O trator voltou a andar, mas o mundo parecia diferente. Mais leve, mais cheio. Na fazenda, Maria cozinhou o feijão com milho e ovos, o cheiro enchendo a casa. Pedro sentou na varanda com ela. Clara no berço, lua e trovão deitados ao lado. Com o dinheiro vou consertar o telhado, disse ela planejando, e comprar uma vaca. Leite para Clara, talvez queijo para vender. Boa ideia, respondeu ele. E eu posso trazer umas mudas de tomate. A feira vai gostar. Eles riram, os planos fluindo como um rio tranquilo, e Maria sentiu que o futuro não era mais um peso, mas uma tela em branco. Meses depois, a fazenda não era mais ruínas. O telhado novo brilhava sob o sol, o canteiro de feijão e tomate crescia farto, e uma vaca malhada mugia num cercado simples que Pedro construíra. Esperança tinha companhia, 3 galinhas novas compradas com o dinheiro da feira, e os ovos enchiam cestas. Clara engatinhava pela varanda, rindo enquanto Lua corria atrás dela, a caçadora agora gorda e lustrosa. Uma tarde, um carro da polícia parou no portão. O delegado de bigode grisalho desceu segurando papéis. Maria, vim trazer o primeiro pagamento do dinheiro bloqueado, disse entregando um cheque. E o João mandou um recado. Disse que sente muito. Maria pegou o cheque, os dedos firmes. Diz para ele que eu não preciso do sinto muito dele, respondeu seca. Eu já levantei o que ele derrubou. O delegado assentiu, respeitando o tom, e foi embora. Naquele entardecer, Maria sentou na varanda com Pedro, Clara no colo, Lua ronronando ao lado. O sol caía devagar, pintando o céu de vermelho e dourado. Você já pensou em casar de novo? Perguntou Pedro, a voz tímida mas firme. Ela olhou para ele, o homem que plantara sementes no chão e no coração dela. Com você, eu penso, disse sorrindo. Ele riu, puxando-a para perto, e os dois se beijaram pela primeira vez. Um beijo simples que carregava meses de espera e certeza. A noite caiu tranquila. O silêncio da fazenda agora um abraço. Maria deitou Clara no berço, Lua aninhada ao lado, e sentou com Pedro na varanda, as mãos entrelaçadas. Olhou para o canteiro, para o galinheiro, para o céu estrelado, e sentiu o passado se dissolver como poeira no vento. João levara os bens, mas não a alma dela. Com Clara, Lua e Pedro, ela reconstruíra mais que uma fazenda, reconstruíra a si mesma. O sol que nascera em ruínas agora brilhava firme, um sol que não apagava mais. E Maria sabia, ali, nas raízes que plantou, estava a vida que sempre mereceu. E aí, pessoal, o que acharam dessa história de superação? Deixem seu curtir no vídeo, se inscrevam e comentem seu momento favorito. Até a próxima!